Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. Está no ar mais um podcast Indica, esse podcast do Grupo Jogo. Aqui a gente sempre debate sobre arte, cultura e afins. Eu sou Lucas Simas, ator-diretor, iluminador, doutorando em artes cênicas, e ao meu lado, apresentando esse programa, Manu Menezes, atriz, uma lenda do Grupo Jogo. E a gente aqui está com uma convidada maravilhosa para esse episódio, que é o 16º episódio do nosso Indica. Apresenta a nossa convidada aí, Manu. E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Manu, sou atriz, sou produtora, e hoje, gente, a gente está aqui com uma produtora cultural, entusiasta da música, do cinema, enfim, de todas as artes. A nossa convidada de hoje é uma mulher com um poder de criação incrível, idealizadora do projeto Concha e produtora na Juba Cultural. Recentemente ela foi convidada para compor o time de curadoria do Natura Musical, Alice Castiel. Uau! Seja bem-vinda ao Indica! Gente, eu tô me sentindo real na Hebe, assim, eu tô maravilhada. Coisa boa! Obrigada pelo convite, gente, de estarmos aqui nesse domingo maravilhoso de sol em Porto Alegre. Tô adorando. Alice, eu já vou te começar com uma pergunta, porque, enfim, a gente se conhece aí há muito tempo, de se cruzar em vários trabalhos e tal, e pra mim tu sempre foi a Alice do cinema, Alice produtora, Alice que eu ligava pra pedir uma dica de transporte, a Alice dos filmes. Como que foi a tua transição do audiovisual pro universo da música? Ai, mano, e ela quer que eu seja rápida nas respostas, né? Bom, vamos tentar. Maria, mas eu acho que isso é uma pergunta massa, assim, porque pra mim é muito doido isso, né? Foi uma coisa muito natural, né? Uhum. Mas eu entendo que eu tava já trabalhando com cinema há, sei lá, 7 anos. Eu já tava com uma carreira, assim, me estabelecendo como diretora de produção. Eu tava na Sofá Verde Filmes, que era a minha produtora com os meninos desde que eu quase tinha me formado e tal. E as coisas estavam indo muito bem, né, e tal, em termos financeiros, em termos de trabalho. Mas eu comecei a ficar... algumas coisas começaram a me incomodar no trabalho com o cinema. Acho que o diretor de produção, que era a área que eu gostava, porque é a área que tá na rua, né, que tá na loucura, não é um profissional muito valorizado, né, ele é um profissional, assim, mais de execução, então fica mais na figura do produtor executivo, assim, auxiliar e se meter na parte criativa, né, então o diretor de produção, ele fica mais nesse lugar da execução, então eu não tinha muito espaço, assim, então eu sentia que eu estava sendo um pouco meus processos criativos não estavam podendo se extravasar, assim. Enfim, então várias pequenas coisas, né, assim, que andavam me incomodando e eu não estava mais muito feliz, assim, né. Mas também não via muita possibilidade. Eu até nesse meio do cinema, eu estudei gastronomia, eu pensei em ir cozinhar, mas realmente a vida também da cozinha não é, por mais criativa que seja, acaba sendo uma vida um pouco mais solitária, né, eu ainda muito acostumada a esse movimento todo de grupo, de coletivo, de produtora, né, o cinema, querendo ou não, tu tem esse lugar de trabalhar com muita gente, e isso sempre foi uma parte que eu gostava, né? E aí, bom, eu como boa leonina, né, queria mais espaço, assim, né, Claro. Temos 3 leoninos nessa chamada, gente. Adoro. Adoro conviver com leoninos, inclusive. E aí eu peguei e não era uma coisa assim, de querer ser vista, né? Porque além de ser leonina, eu tenho lua e ascendente em gêmeos, então tem a parte criativa muito forte, de comunicação muito forte. Então não era uma coisa assim, eu quero aparecer, eu quero ser estrela, porque daí eu teria ido pro teatro, porque eu fiz TEPA, me formei no TEPA, tem toda aquela história, né, e tal. Mas não, eu queria poder desenvolver as minhas coisas. Daí nessa época a Nani Rios tava com a aldeia, ela tava sozinha com a aldeia, eu acabei indo fazer algumas coisas com ela lá, de literatura, mas também comecei a sentir que não era muito a minha praia, assim, né, não era onde também eu queria estar. E no meio ainda do meu processo com o cinema, tem uma banda que eu sou muito apaixonada, que é o Metá Metá. E o Metá Metá nunca tinha vindo pra Porto Alegre, assim, né, na banda, showzão e tal.
E eu não me metia, na época, as meninas, a Nani e a Pan faziam a Cadê Teresa, e eu falei, gurias, eu quero trazer o Metametá. Gente, nunca tinha visto um rider técnico na minha vida. Quero trazer o Metametá e tal. Vamos trazer, vamos. Daí no Carão eu já conheci o Kiko de Noite lá num trabalho que eu tinha feito em São Paulo, escrevi pra ele e tal, e rolou o show do Metametá, foi incrível, na opinião, lotou. Então eu tinha ficado com essa pulga atrás da orelha, eu tinha curtido, né, a adrenalina e tal do show. E aí eu fui pra... Tava lá na aldeia, já tinha produzido mais um show que tinham me indicado, daí nisso... na época, daí teve isso. Daí na época eu já comecei a querer fazer esse trânsito. Daí na época Apanhador Só tava lançando o último disco deles. Me chamaram para fazer um trabalho com eles mais de venda de shows assim para fora e tal, para uma coisa de turnê lá do B assim. E aí bem na época que rolou, né, aquela função toda com o Apanhador e tal. Daí eu já, olha, estou começando com o pé direito, né? Assim, Nossa, teve tudo isso, é verdade. Mas nesse processo com eles, aí eu ainda acabei indo para Sim São Paulo, na primeira Sim São Paulo, foi em 2017, que é uma grande feira de música que tem em São Paulo, uma feira da América Latina inteira. E, nossa, e foi um ano que tava, assim, recheado de... Era o ano que a Letrux tinha lançado, que a Xenia França tinha lançado, que a Lued tinha lançado, que a Larissa Luz tinha lançado. Então, assim, milhares de mulheres maravilhosas. E eu comecei a ver, pensei, gente, esses shows não chegam em Porto Alegre, e, né, angustiada com isso. Falei, e o Agulha tinha acabado de abrir. Falei, eu quero propor, de repente, uma coisa lá. Aí também tinha ido pra Belém do Pará, depois passar o ano novo lá. Enfim, tava num momento da minha vida e pensei, vou fazer Algumas pessoas já estavam me chamando pra fazer algumas pontes com Agulha. E aí eu pensei, vou propor esse lugar do Concha e tal. E aí comecei a fazer o Concha totalmente na loucura. E aí me encontrei totalmente na produção, não na produção musical, mas na produção executiva, né, de eventos e de bandas e tal. E é legal que tu falou do Projeto Concha já, que tu levou a Porto Alegre, diversos artistas e etc, muito a foder. E se não fosse pelo esse projeto, talvez tivesse levado muito mais tempo, ou tu nem chegaria a ter alguns grupos, algumas bandas, alguns artistas nem chegariam a se apresentar em Porto Alegre, né? Se não tivesse esse projeto. Como é que foi a recepção do público e como é que foi possível voltar o olhar para as pessoas para esse novo lugar, assim, para esse projeto aqui em Porto Alegre? Olha, foi muito louco, porque assim, eu acho que não foi apenas um mérito do Concha, acho que a chegada do Agulha também foi fundamental para a gente abrir espaço, assim, para alguns lugares, para algumas bandas que não teriam espaço para tocar em Porto Alegre, né? Porque não adianta você ter um projeto foda se tu não tem um lugar para receber, né? Então, na época, a gente tinha bares muito pequenos ou opinião, né? Então, te limitava muito, né? Então, a chegada do Agulha, acho que também me permitiu pensar nesse palco, né? Que pudesse receber esses artistas. O primeiro Concha, ele foi em janeiro de 2018, com várias artistas daqui. Era a Vena, na época, a Vena nem existe mais agora, da Morena e da Amanda. E daí com participações, teve a participação da Clarissa, da Paola, e depois teve o show da Raquel Leão, que é uma artista de Belém do Pará também e tal. E a Raquel que é atriz também, né, inclusive. Exatamente, a Raquel é maravilhosa. Já contracenei com Raquel, ela é muito maravilhosa. Maravilhosa. Eu amo a Raquel. E ela tem uma voz incrível também, ela é toda maravilhosa. E as gurias super embarcaram na coisa do projeto. E aí aquela coisa, né? Produto bom da produtora é que tu já tenha os caminhos, né? Então a Silvia, minha parceirona do design visual, que foi a primeira pessoa que entrou comigo, que fez toda o design do projeto, a identidade e tal. E aí a gente fez a primeira edição e lotou a Agulha. Tipo assim, lotou. Pra ver um monte de mulher no palco e tal. Não era uma coisa na época que se falava muito aqui, né? Não tinha, assim, um espaço como era o Concha. E então acho que a galera tava muito aberta ainda, né? Tipo, tava naquele ano ali, tava o Agulha, então, começando, e a gente começando esse processo de fazer um encontro do público com bandas que nunca podiam vir para cá. E aí, em março, a gente já fez... A segunda edição do Concha já foi com a Letrux, né? Que eu até brinco que ela é a minha madrinha, porque ela, tipo, não conhecia ninguém...
tinha um monte de gente na época querendo trazer ela pra cá e ela veio pro Concha, sabe? Que massa. E veio no risco, e veio. E até hoje, né, a gente, enfim, tem criou uma relação de afeto muito, assim, porque a gente tem uma foto que é ela e a banda no meu colo, assim, isso é ano passado. A gente brinca, eu peguei essa banda no colo e tal. Então, foi muito massa, assim, porque rapidamente o Concha, ele ganhou esse lugar, então eu fazia religiosamente os shows mensais, e aí esse início do Concha foi incrível, então foi a Letrux em março, a Lued em abril, a Jussara Marçal em maio, daí depois mais uma edição local, daí... Então foi muito foda, assim. E aí, no ano seguinte, eu ganhei o edital da Natura. Então, 2019 foi um ano que daí eu ampliei, né, para fazer, enfim, toda a parte profissionalizante, a parte da residência artística, que daí foi uma outra parada, assim, que mexeu muito com a cena, assim, né, das mulheres da cidade. Então, acho que foi um processo muito legal, assim. Muito massa. E Alice, só uma curiosidade que me veio, assim, o projeto esse do Concha e também o Agulha, tu sabe de alguma coisa? Como é que tá os planos para o pós-Covid? Olha, eu tenho falado um pouco com o Edu, assim, que é o, né, o dono do Agulha, e o Guilherme, que é curador do Agulha, é meu colega agora de curadoria da Natura, e eu sei que eles estão agora reformando lá a rua, que já era uma ideia anterior ao Covid, né, de fazer aquela rua, que é uma rua sem saída, né, fazer um espaço massa para a galera também poder ocupar a rua e tal, que eu acho uma ideia incrível. Eles estão fazendo agora o projeto que eles ganharam na Natura Musical ano passado, que é um projeto de sessions, que também é bem interessante, assim, com vários artistas independentes, massa. O Zila, que é um rapper que eu amo. Nossa, eu amo também. A Jadsa, Ana Frango Elétrico, a Saskia, enfim, uma galera muito foda. E então acho que é isso, acho que eles estão aguardando aí a retomada, né? Agora no Porto Alegre em Cena, eu sei que eles estão com umas coisas lá também. Sim. E o Concha, ainda que eu tenha um time muito massa, assim, eu ainda sou uma mulher. O Concha, ele ainda é um projeto de uma mulher só, assim. Tem a Sofia que trabalha comigo, tem as meninas e tal. Mas meio que como eu não tenho dinheiro mais, eu acabo não tendo como cobrar ou como, enfim, né? Então eu acabo ficando meio solitário, assim. E agora, durante o primeiro semestre do Concha, eu consegui uma parceria com a PUC e a gente desenvolveu um projeto bem lindo chamado Ensaios de Morar. Foi um projeto ligado com música e poesia. Para fazer a gente musicou 14 poemas da Ana Martins Marques, que é uma poeta mineira, que é uma poeta que escreve muito sobre a casa, sobre estar em casa, sobre os móveis, que na época, no auge da quarentena, foi muito, muito lindo. Então, foram 14 artistas aqui do Rio Grande do Sul que musicaram esses poemas. Tem um site. Que legal. É lindo, tem um site com os poemas musicados, enfim, tá bem um projeto. Qual é o site? É pucrs.br/ensaios de morar. É o site. Nossa, que demais. Já temos a primeira dica da Alice. A primeira dica da Alice já veio no meio. Eu gosto assim. Vejam que tá bem lindo o site. E uma coisa, tanto no mundo audiovisual quanto no mundo da música, assim, são meios bem masculinizados, né? Que felizmente estão sendo invadidos e tomados por mulheres, assim. Como que é fazer parte de um projeto que fomenta e movimenta tantos trabalhos liderados artisticamente, unicamente por mulheres? Ai, vocês sabem que é muito emocionante. Eu não, acho que não teria outra palavra, assim, né? Eu imagino. Ano passado, principalmente, assim, que a gente fez a residência artística, que foi uma residência de 8 meses, uma residência super intensa, com 15 mulheres totalmente diferentes. Mulher preta, mulher branca, mulher com descendência indígena, mulher de outras, do interior, mulheres de Porto Alegre, mulher do erudito, mulher do rap, mulher do eletrônico. E no final em dezembro, agora vai fazer um ano, a gente fez um show com 12 composições totalmente autorais que elas desenvolveram durante a residência. Uhum. E foi uma das experiências mais incríveis, porque eu acho que para as mulheres, uma coisa que falta é essa confiança que os homens têm de sobra, né? Às vezes eu vejo assim,
homens, inclusive amigos meus, assim, lançando umas coisas que tu fica, meu Deus, como é que tem coragem? E É as verdade. minas, cara, ficam meses matutando, arrumando, organizando, porque parece que não pode errar, sabe? Sim. Então, eu acho que tem essa pressão muito forte e acho que o Concha, e outros projetos que jogam luz às mulheres, tu acaba conseguindo ver um recorte, assim, principalmente de autonomia, sabe? É uma palavra que eu gosto muito, assim, Uhum. sobre que eu acho que o Concha, ele promove, não só nos shows, mas nas atividades, que é isso, eu quero que as mulheres tenham autonomia, que elas não precisem, na hora de fazer alguma coisa do seu processo, que ela tem que ligar para um cara. Por mais que não tem problema pedir ajuda, eu mesmo, sabe? Adoro, Sim. adoro homens, tenho vários amigos que são homens, inclusive. Mas eu acho que é importante, sabe? Porque isso gera segurança, isso gera uma qualidade maior na tua produção e tal. Então, acho que isso é o grande diferencial, sabe, Manu, assim, do trabalho feito por mulheres, assim. E tem uma coisa de representatividade para quem é público também, sabe? Porque justamente como tu falou, eu infelizmente não estava em Porto Alegre nas edições do Concha, mas eu sempre torci muito pelo projeto, torço muito pelo projeto e por ti também, de ser uma mulher que eu, enfim, admiro há muito tempo já, desde que tu trabalha com audiovisual. É muito lindo de ver, assim, um trabalho todo erguido por mulheres, sabe? A gente se sente muito poderosa quando a gente vê uma coisa desse tamanho e dessa potência tomando essa proporção, sabe? Eu fico muito feliz de saber que tu tá lá numa curadoria de um Natura Musical da vida, porque é como se eu sentisse que a minha voz também tá lá, sabe? E, enfim, eu acho um projeto lindo, maravilhoso. E outra coisa que eu queria perguntar também é como tu tá, enfim, totalmente inserida nesse meio, a gente acaba vendo mulheres muito em cima do palco e cantando e tocando e sendo artistas. Mas tu vivendo nesse meio, tu tem percebido a entrada de mulheres em cargos mais técnicos para além de cima do palco, assim? Tu acha que tem crescido o número de mulheres em cargos de backstage e produção também? Eu acho que com certeza, assim, acho que não é mais agora, assim, o Concha, não é mais o que tem lá em São Paulo as gurias do Sela, por exemplo, que foi também uma das primeiras ações que eu vi, assim, lá, tem a Gali, que que surgiu como um selo, né, para mulheres e tal. Eu acho que agora a gente foi tomado por essas produções com foco em mulheres pretas. Então, se tornou uma necessidade. Então, mesmo agora vendo, né, na própria curadoria da Natura, assim, é uma necessidade a gente olhar para os projetos e ver diversidade. Projetos só com homens brancos, não tem mais vez, gente. Não tem mais vez. E isso, Sim. todos os trabalhos que eu faço, eu produzo uma banda, a Trabalhos Espaciais Manuais, que é uma banda maravilhosa, são 9 caras e uma mina. Eu falo, gente, vocês já estão correndo por fora, porque vocês já são um bando de homem. Então, vocês precisam botar a mulher nessa equipe. É verdade. Eu repito isso até eles introjetarem isso na cabeça e partir deles. Sim. Porque é muito fácil, né? Tu cair para um lugar, vou chamar os brother. É muito Claro. fácil. Eu mesma, eu tenho acho que mais brother homem que mulher dentro do. Então, para eu pegar e ligar para um brother e pedir, faz isso aqui para mim, vem aqui, cola aqui, é muito fácil. Para todo mundo é. Então, a gente precisa exercitar esse mecanismo de não, peraí, eu vou ver se não tem uma mulher que não faça, e talvez a mulher não vai fazer tão bem neste momento. Porque isso são anos de insegurança, são anos dizendo que ela não pode estar naquele lugar. Então, assim, não tem como a gente exigir exatamente a mesma coisa. Então, Uhum. como é que a gente transforma isso? É dando espaço, é pagando a mesma coisa que tu pagaria para um cara e dizendo, não, ó, pode fazer, se tu errar não tem problema, a gente faz de novo. E é assim que a gente, né, transforma. Então, sim, eu tô vendo mais mulheres. Agora mesmo tá a Bianca Roden, que é uma mina maravilhosa. Ela fez monitoração no show do Concha, né, junto com o Olimp, que é um super parceiro meu também, e uma pessoa... E isso é importante também, né, eu acho, ter homens que estejam dispostos a acolher,
a ensinar. Então, nesse lugar, então, o Olímpio traz a Bianca junto para que ela viva também esse espaço, né, sendo generoso, sendo didático e tal. Então, tem até esses tempos eu vi um projeto em que falava sobre inclusão, mas aí se referindo a pessoas pretas, e ele falava assim, a nossa ideia é chamar pessoas pretas para trabalhar. Se não tiver pessoas pretas para fazer, a gente vai chamar pessoas brancas que consigam ensinar assistentes pretos para que daqui a 1, 2 anos essas pessoas pretas possam assumir esse lugar. Boa. Então eu acho que a gente precisa ter profissionais que sejam profissionais alavanca, né? Claro. Que sejam que estejam ali para compartilhar conhecimento, né? Os brancos homens e mulheres, os brancos homens mais ainda, têm essa coisa de concentração de conhecimimento que eu sou muito contra. Eu acho que conhecimento a gente tem que compartilhar. Então, acho que é uma forma de cada vez mais incluir mulheres com segurança, incluir mulheres que tenham, sabe, que estejam tranquilas de estarem ocupando esses lugares, sabe? Claro. Que é dela. Tipo, acho que é uma coisa assim. E aí, tu falando, nossa, várias coisas vai passando pela cabeça da gente, né, Manu? Várias coisas vão passando. E aí, uma delas, eu queria te perguntar sobre a questão do chamar os amigos. Porque eu sei que agora tu estás como curadora da Natura Musical, né? E aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente sempre tem essa questão, essa conversa, questão que acontece geralmente quando tem editais, financiamentos, incentivos, e que são os critérios de avaliação e de seleção, né? Porque senão fica aquela coisa, aquele burburinho, aquele ruído, aquela tati-bitate de, chamou os amigos. A pessoa escolheu os amigos. Agora, como curadora, como é que tu vê essa relação de como escolher editais e quais os critérios a avaliar, quais os critérios levar em consideração? Ai, gente, é uma pergunta complexa. Então, eu estava, inclusive, justamente falando disso ontem, assim, lendo um pouco os projetos, né, da Natura e olhando para os projetos da Bahia, inclusive, né? Claro, não posso falar muito, né, desse edital em si, porque ainda está em processo. Sim. Mas que, assim, tem uma coisa que rola muito aqui, ainda mais depois agora do surgimento dos produtores culturais e tal, ter mais produtores se envolvendo e tal. Tem muito artista que acha que produtor é milagre, faz milagre, né? Sim, muito. Eu acho que as pessoas... acho que, assim, um bom edital, um bom projeto, ele começa com uma boa ideia, sabe? E depois, acho que a gente daí conseguiu olhar... Isso no cinema rolava muito, né? Tipo, abrir um edital e aí tu queria escrever qualquer coisa, ou tu queria escrever um projeto que era de 500 mil num edital de 100 mil, né? Então, eu acho que essas são algumas coisas que a gente precisa olhar. O meu projeto, ele cabe no valor que esse edital está propondo. Meu projeto, em termos de conteúdo, ele cabe nesse edital, porque é isso, por exemplo, o edital da Natura, o edital que ele veio, assim, taxado na testa. Este edital está querendo olhar para minorias, está querendo olhar para questões de inclusão, de acessibilidade, está querendo olhar para os povos da Amazônia, então assim, tu tem um projeto, tua banda de rock que só tem homem branco, não te escreve. Sim. Tu não vai passar. Sabe? Não gasta. E isso, às vezes, as pessoas têm essa loucura, porque eu entendo, porque é muito... como é que eu digo? É muito edital. As pessoas ficam muito carentes de edital, e aí, quando surge um edital, todo mundo quer escrever. Qualquer coisa. E aí, eu acho que as pessoas têm que, às vezes, guardar a sua energia para, em vez de sair escrevendo um edital que não tem nada a ver com o seu projeto, olhar para o seu projeto, reestruturar ele, pensar se ele tá fora. Eu acho que escrever projeto em edital é sempre um bom exercício. Sim. Porque tu olha para o que tu tá desenvolvendo. Mas também, às vezes, tu tá numa loucura, doida, fazendo 1000 coisas, e tu vai parar tudo para escrever num edital que tu não tem a menor chance. Porque não é um edital que dialoga com o teu projeto, com as coisas que tu faz, e que tudo bem. Então, eu acho que agora a gente tá nesse momento político e a gente tá numa escassez gigantesca, né, desde o golpe, mas agora surgiu o Aldir Blanc, mas também foi uma possibilidade incrível, né, que a Benedita, a Jandira conseguiram cavar pra gente,
mas veio de uma forma super complexa, com essa corda no pescoço, que daí vai acabar se o dinheiro não for usado até dezembro, ele volta. Então, tu não tem tempo suficiente. Porra, imagina, sei lá, 70 milhões para o Rio Grande do Sul. Nunca teve esse dinheiro na Secretaria de Cultura. Como é que tu faz para organizar a tua equipe para montar 1 milhão de editais? Sabe? É muito difícil. Então, assim, daí o que acontece? Tu faz um monte de edital caindo aos pedaços, tu não sabe quais são os critérios, tu não... Então, assim, é muito difícil. Eu acho que as pessoas... eu acho que começar a olhar, minha grande dica, ainda não é o indica, mas a minha dica é pensar que hoje em dia, para os projetos eles estarem mais prontos para qualquer coisa, é pensar em diversidade, é pensar em acessibilidade. A gente vem falando muito, né, da inclusão de pessoas negras, de pessoas indígenas, mas agora com a Natura eu estou aprendendo muito sobre acessibilidade, sobre inclusão de pessoas com deficiência. A gente não pensa sobre isso. Eu me coloco nesse bolo de produtora, sabe? Agora que a gente começou a botar assim, no orçamento Libras sabe? E ainda assim, a gente bota Libras achando, estou sendo acessível. Não é acessibilidade, é um recorte muito pequeno. Então, eu acho que para a gente estar preparado para qualquer edital é começar a pensar isso, sabe? Acho que essa fica a grande dica, assim. Não sei se eu respondi exatamente a pergunta, mas... Perfeitamente. A gente já começa, inclusive, no momento final, que é das dicas. E eu ia direcionar um pouco as dicas, tá? Desculpa, Manu. Porque num episódio passado a gente conversou com a Liege Biesotto. Minha parceira. Também é produtora aqui de Porto Alegre e super deu umas dicas muito interessantes. E aí a mesma pergunta que eu fiz para ela, eu queria começar as dicas fazendo para ti essa. Depois fica à vontade de indicar filme, indicar meditação, indicar leitura, o que tu achar interessante. Terapia. O que tu achar interessante. Mas a primeira pergunta é assim: eu vou começar a escrever um edital, um projeto. O que tu tem para me dar de dica, assim, para eu fazer, para eu não fazer ou para eu fazer? É que eu acho que assim, são coisas bem diferentes, tá? Eu sempre acho que quando tu vai descrever num edital, tu já tem que ter um projeto. Essa coisa, assim, às vezes dá certo, né? Tu abre um edital, vou criar um projeto para esse edital e daí rola. Mas é raro. Porque quando eu espero que quando uma empresa pública, privada, vai investir dinheiro no teu projeto, eles vão ter garantias. Então, eles vão ter garantias que tu não vai pegar 200 mil e vai jogar no lixo, né? 200, 100, 50, 20. Então, eu acho que é importante a gente pensar em projetos. E o edital é uma consequência, né? É tu ter um conteúdo. Então, assim, eu sou a chata do conceito, né? Aí vários artistas ficam, mas eu não quero ter um conceito definido. Tudo bem não ter um conceito definido. Mas eu acho que para cada projeto tu precisa ter um conceito e depois se tu quiser mudar essa porra, tu muda. Desculpa, não sei se você pode falar palavrão. Pode falar. Mas daí eu acho que então, assim, é olhar quem é o teu público, isso é fundamental, com quem que tu quer falar, quais são os diferenciais do teu projeto, por que ele é diferente, por que ele não é igual a 30 projetos que já estão no mundo, né? E acho que isso, assim, o que ele vai trazer, o que ele vai agregar, né? O que as pessoas têm que assistir ele. E eu acho que quando tu já tem essas perguntas respondidas, acho que quando tu tá certo desses questionamentos, é muito mais fácil encaminhar as outras coisas, sabe? Às vezes eu pego alguns projetos que chegam até mim que não tem pé nem cabeça, é uma colagem de informações, as artes são umas coisas do Pinterest, aí o figurino é um troço que ele viu lá num acervo do amigo, não sei o quê. E tu olha, tipo assim, aquilo não te diz nada, é um monte de referência vazia. Então eu acho que a minha dica também, para daí não é só para quem trabalha com música, é para todo mundo que trabalha com arte. Eu sempre falo isso na minha oficina de produção. Referências. Referência não é para tu fazer igual, mas é para tu saber, é para tu ter inspirações. Então, assim, eu não acredito em músico que não lê, em músico que não vai no teatro. No cinema tinha muito isso. Tipo, os diretores lá não iam no teatro.
não ia no, sabe, não escuta música africana, não, a galera é muito limitada, Sim. sabe, Sim. no consumo artístico. Então eu acho que isso é fundamental, assim, para todo mundo que trabalha com arte, é consumir arte, e não só a sua arte. É ir no museu, é ver exposição, tudo isso é referência. Então, assim, eu como produtora, para eu poder me meter no videoclipe dos artistas que eu trabalho, para eu poder me meter nessa... Eu preciso saber o que eu tô falando, eu preciso ter essa bagagem, né? E é óbvio que eu sei que a gente vive num país muito... Eu tive o privilégio de nascer numa família já artística, então eu consumo arte desde pequena. Mas eu acho que sempre há tempo, né? Mesmo quem está começando, ou mesmo quem quem não teve, né, essa possibilidade e tal, hoje em dia a gente consegue acessar exposições de museu pela internet. Sim. Né? A gente consegue fazer muita coisa, assim, então eu acho que sempre há tempo para resgatar esse consumo artístico. A gente perde tanto tempo nas redes sociais que a gente poderia reverter isso também para o nosso consumo de arte, né? Então acho que essa é a minha grande dica, assim. E tu tem alguma dica de coisa que tu tenha consumido nesse tempo de quarentena? Algum filme, alguma série, discos que tu tenha escutado, os últimos discos que tu tenha ouvido, assim? Como uma fã, eu gostaria de saber. Cara, eu assim, ó, eu vi algumas coisas, tá? Inclusive, eu já tava, quando vocês me falaram, assim, ontem a Larissa Luz, que é uma artista que tocou no Concha 2 vezes, uma artista baiana. Ela é incrível. Que eu sou muito apaixonada. Desde que eu vi a primeira vez ela lá em São Paulo, eu falei, ela tava começando, quer dizer, começando. Ela já tinha sido vocalista do Araqueto, né? Mas, enfim, começando mais nesse lado da carreira solo e tal. Tu chegou a assistir ela no Elza? Sim, guria, óbvio. Não, eu sou assim, ó, fã da Larissa. Ela veio para Porto Alegre, guria, ela e os 2 músicos dela, peguei ela no meu carro. Tipo assim, eu acredito muito nessa mina. Ela é assim. incrível. E ela tocou no Afropunk ontem. Ela é foda, esse último disco dela é foda. Os 2 discos, na verdade. Ela é uma mina cheia de referências. Quando eu falo dessa coisa da arte, assim, no disco dela anterior, O Território Conquistado. Então, tipo, ela tem uma música para Carolina Maria de Jesus. Ela se refere a Nina Simone. Ela é uma mina cheia de referências. Ela fala muito sobre a coisa do afrofuturismo. Então, assim, ela é minha dica. Tudo que a Larissa fizer, disco, Elza, ela é atriz, ela é dançarina, ela é tudo. Então, minha dica, Larissa Luz. Outro disco que eu tô escutando muito na quarentena, que é uma pessoa que é minha referência total, faz parte da minha história, que é o Kiko Dinucci. O disco dele, O Rastilho, que ele lançou um pouco antes do início da quarentena. Para mim é o disco do ano, assim. Eu acho uma pessoa muito foda. Aí vou também trazer 2 artistas daqui, Pedro, que eu trabalho, que é o Pedro Cássio, que lançou um disco lindíssimo chamado Abrir, e a Bart, que é também uma artista de Novo Hamburgo, quer dizer, de Pelotas, mas que mora em Novo Hamburgo, e que tá agora vai lançar o disco no início do ano que vem, que eu tô produzindo, via Natura Musical, então fiquem de olho na Bart. Maravilha. E queria falar aí que tem no YouTube, eu sou muito fã do Benegão, sempre fui, e o grande disco da minha vida é o disco do Dorival Caymmi, que é o Canções Praieiras. E o Benegão tem um show, ele agora apresentou uma live assim, mais ou menos um mês atrás, pelo Sesc, que é o Benegão cantando Dorival Caymmi. Nossa. E eu recomendo fortemente que vocês assistam, porque é uma coisa assim, não tem explicação. Eu até vi 300 mil séries nessa quarentena, mas eu acho que eu vou me restringir às dicas musicais, porque eu acho que é onde eu me mantenho, assim, bem... E indicar também que a galera fique de olho nos artistas do Rio Grande do Sul, tem muita gente lançando coisa, tem muita gente, enfim, fazendo coisas diferentes do que a gente, né, do velho e bom rock gaúcho, tem muita mulher lançando coisa, então acho que dá para ficar de olho mesmo, assim, no que está acontecendo, porque vale a pena. Ai, Alice, muito obrigada. Eu amei essa entrevista, foi um prazer imenso. Que legal que tu topou, que legal que tu tá aqui com a gente, que legal que tu traz tantas coisas boas. Me deu até vontade de fazer a tua oficina de produção.
Ai, eu preciso me organizar. Eu sou bem relapsa com as minhas coisas, né? Eu agilizo as coisas das outras, mas as minhas eu vou deixando. Eu sei como é, eu sou igual. Daí uma dica, né, Manu? Fica ligado nos canais da Alice, quando abrir a oficina, te inscreve. Se inscreve. Com certeza. Muito bacana a conversa. Mas a Manu é minha convidada de honra, né, cara? Manu. E eu fiquei até pensando quando eu falei com o Manu, falei, mas quando que foi o nosso primeiro encontro, assim? Porque tem essas pessoas que tu bate, assim, e bate. Tu não lembra, assim, grandes momentos nossos, mas sempre foi uma pessoa que eu curto ver os stories da Manu, eu curto estar, assim, acompanhando. Maravilhosa. Também, então. Pois é, eu também não sei, eu não sei nem dizer onde a gente se conheceu, mas eu sei dizer que tem essa coisa aí. Essa química, essa magia. Mas eu nunca vou me esquecer que tu me acolheu quando eu tomei um pé na bunda. Não sei se tu lembra disso. Eu lembro disso. Mas eu tomei um pezão na bunda, tava mal, a Alice me chamou pra sair, foi tudo. Não, pé na bunda é um lifestyle, né? A gente... E com essa frase, o pé na bunda é um lifestyle, a gente caminha o final do episódio. Obrigada, gente. Foi muito divertido. Eu animei aqui o meu domingo também. Foi ótimo. Que bom, amor. A gente te agradece muito. Gente, lembrando que o Grupo Jogo tá com todo o seu material online. Se vocês entrarem em www.grupojogo.com.br, tem link para todos os canais, para todos os nossos vídeos, as trilhas dos espetáculos. Alguns espetáculos já estão disponíveis online para quem quiser assistir também. E por último, mas não menos importante, existe o nosso chapéu virtual. Então, se você quiser colaborar com 5, 10, 1 milhão de reais, é só entrar e colaborar para a gente continuar aqui trabalhando e, enfim, fomentando os artistas locais e fazendo nossas paradas. Caso vocês queiram indicar alguém ou fazer algum pedido ou alguma coisa, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram do Grupo Jogo. Estamos aceitando dicas, né, Luca? Isso, qualquer dica é bem-vinda. E a dica, vocês podem ir lá no @Grupo Jogo no Instagram, como a Manu falou, mandar um DM, mandar um direct pra gente, dizendo, eu gostaria muito do tema X, Y, Z, ou de um convidado, ou eu li um livro ontem que me chamou muita atenção e eu achei o tema interessante. Manda dica pra lá, pra nós no DM, que a gente vai atrás de produzir isso aí, né, Manu? É isso aí, galera. A gente vai com certeza. Gente, obrigada, então. E até a próxima. Obrigada, gente. Amei. Dá-lhe Grupo Jogo. É nóis.